Você já pensou em ir além da clínica? Acha que o empreendedorismo e o dinheiro ainda são tabus na psicologia? Ou não faz ideia de como começar a empreender na área? Então fica com a gente para o terceiro episódio do Cognicast. Oi, nós somos o Cogni e esse é um espaço feito especialmente para estudantes e psicólogos que querem aprofundar, de forma leve e científica, as conversas sobre os desafios da nossa profissão. Eu, a Lu, a Mari, junto com a nossa convidada incrível, vamos destrinchar os temas que mais nos fazem refletir, tanto na clínica quanto na vida acadêmica. No episódio de hoje, queremos destacar duas iniciativas incríveis. A primeira é a Sintropia, a plataforma que usamos para organizar e facilitar a gestão do nosso consultório. Prática, intuitiva e feita especialmente para psicólogos. Inclusive, temos o nosso cupom de desconto, CogniCC. E a segunda é o Insere, a maior empresa de formação em terapia do esquema do Brasil. Mal podemos esperar para estar cada vez mais próximo deles. E para falar com a gente sobre essa história inspiradora, hoje no Cognicast temos a Jaque Leão. A Jaque é psicóloga, empreendedora e fundadora do Insere. Ela é mestre em sociologia, terapeuta e supervisora certificada internacionalmente em terapia do esquema, além de autora de ferramentas clínicas que fortalecem a relação terapêutica. Jaque, bem-vinda ao Ai, Cognicast. obrigada. A gente tá tão feliz de ter você Ai, eu tô aqui. mais feliz do que vocês. Que delícia. É um prazer te ter aqui. A Jaque é fundadora do Insere, como a gente disse. E a gente queria que você começasse contando um pouco pra gente da sua trajetória. Desde a escolha da psicologia até hoje. Vamos lá, gente. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Eu sou super fã do trabalho que vocês fazem, que é um trabalho super importante. A gente precisa disso na psicologia, em todos os sentidos, né? Tanto como você falou, em termos teóricos, mas também um olhar, né, para além disso, que a grande maioria, principalmente as pessoas que estão chegando, precisam ter. Então, muito bacana e eu estou amando participar. E a gente super fã de você. Obrigada. Então, gente, a psicologia para mim chegou mais tarde, né? Não foi minha primeira graduação. Eu passei por alguns lugares. Eu passei pela arquitetura, eu passei pelo jornalismo. Tá explicado por que você fala tão eu bem. Mas jornalismo não foi uma coisa que nem eu dei continuidade, Aham. porque por que que eu escolhi jornalismo? Porque eu amo escrever, e aí eu entendi que não, eu não ia escrever o que eu queria escrever, eu ia escrever o que quisessem que eu escrevesse. Mas nem foi por isso, é porque eu me mudei muito de cidade. Né? Então, quando há anos atrás, o ensino universitário no Brasil nem era unificado. Então, quando você se mudava de cidade, você perdia os créditos que você tinha feito, você voltava para o início do curso. E aí, nessas mudanças, eu fui mudando de curso, né? Até que eu fui trabalhar com outras questões, fui trabalhar com moda, fui produtora de moda, fiz outras coisas, fiz muitas coisas antes de chegar na psicologia. Que legal. Aí eu casei, tive filhos. Eu sempre empreendi, né? Eu sempre estava fazendo coisas e eu fui fazer um curso. Na realidade, eu fui para uma palestra e uma pessoa que estava numa mesa assim atrás falou: eu fiz um curso que mudou a minha vida. O curso se chama Empretec, é no Sebrae. E aquilo, né? Ficou. No outro dia eu liguei para o Sebrae e falei: olha, eu ouvi falar que vocês têm um curso. A gente está abrindo inscrições. Eu fui, não sabia nem do que se tratava. De verdade, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu fiz o Empretec, que é um curso de imersão e é um curso muito interessante para empreendedores. E quando eu saí do Empretec, eu decidi voltar para a universidade. Eu tinha uma empresa na época com uma sócia, mas ela precisou sair da sociedade porque o marido dela ia se mudar, ia fazer outras coisas. Eu tinha filhos muito pequenos e eu não podia fazer isso sozinha. Então, eu fechei essa empresa e eu fui para essa palestra por isso, porque eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Era uma palestra motivacional. Eu falei: eu vou. E dessa palestra fui parar nesse curso, e desse curso eu acabei voltando, refletindo, e decidi voltar para a universidade e fazer psicologia, que era um curso que eu tinha muita vontade de fazer. E aí voltei, fiz o curso, né? Já estava mais madura, e aí quando a gente entra na universidade mais madura, é uma experiência muito diferente. Eu não tinha tempo a perder. Então, eu planejei o meu curso. Eu entrei pensando em trabalhar na área organizacional,
Mas aí me apaixonei pela clínica e pela pesquisa também, então fui enveredando por aí, né? Minha trajetória para chegar na psicologia foi essa. Quando eu cheguei na psicologia, quando eu decidi fazer psicologia, eu escutei da minha mãe uma coisa que eu acho que muitas pessoas que se decidem por esse curso escutam, né? A minha mãe falou assim: minha filha, você é tão inteligente, vai fazer psicologia. Você não vai ganhar dinheiro com psicologia. Para que você vai? Por que você não faz medicina? Eu falei: mãe, eu não Quem quero nunca fazer escutou isso? medicina. Quem não, né? Aham. E aí eu olhei para ela e falei: mãe, eu vou fazer psicologia porque eu quero fazer psicologia e eu vou ganhar dinheiro com psicologia. Maravilhoso. Por que não? Você já entrou com essa Né? mentalidade. Eu já entrei com a mentalidade. Eu sempre tive a mentalidade. Uhum. A minha avó me dizia uma coisa, ela me deu uma lição de vida maravilhosa. Ela dizia assim: minha filha, o mundo é cheio de dinheiro e o dinheiro é um bem de circulação. Se ele não chegou até você, é porque ele está a caminho. Você só precisa trabalhar. Adorei. E essa é uma grande lição. Então, eu entendi na minha vida que eu só precisava trabalhar para ter recursos para viver, né? E entendi e acreditava que na psicologia seria a mesma coisa. Mas quando eu entrei na universidade, eu tive um choque muito grande, porque essa era a fala dos meus colegas e era a fala dos meus professores. Os professores diziam isso. E eu, já mais madura, e eu olhava para os meus colegas, assim, pessoas de 18, sabe? Pessoas começando a vida, escolhendo uma profissão e escutando isso dos mestres, né? Daquelas pessoas que, na minha opinião, deveriam estar ao contrário, incentivando, mobilizando essas Sim. pessoas, né? Para encontrarem um caminho e tudo mais. E eu lembro que na faculdade ainda, quando eu dizia isso para os meus colegas, eu dizia assim: gente, pelo amor de Deus, que ideia. Não, porque a gente não vai ganhar dinheiro, tem que fazer um concurso público, porque os professores diziam isso: vocês têm que fazer um concurso público porque vocês têm que garantir alguma coisa para vocês viverem. Uma estabilidade. Uma né? estabilidade. E eu dizia: gente, mas espera aí, não é assim. Vocês nem terminaram o curso ainda, a gente não acabou ainda, a gente não sabe nem o que há por vir, calma, né? Mas era um desânimo muito grande. Isso me angustiava muito, sabe? Assim, eu ficava muito angustiada de ver as pessoas. Não com relação a mim, porque eu sabia que eu teria um caminho na psicologia. Mas pela falta de incentivo e pela ideia, né, tão negativa. O curso de psicologia, na verdade, é um curso que é uma profissão que só ganhou status mesmo depois da pandemia. Essa é que é a verdade. Antes da pandemia, a psicologia era vista como um curso que você não sabe o que vai fazer, então você vai fazer direito ou psicologia. Perfeito. Né? Você vai para um ou para o outro. Ou era assim que eu adorava escutar, né? Eu vou fazer depois por hobby. Isso. Vou fazer por hobby. Exatamente. É por aí mesmo. Então, havia um descrédito muito grande, né? E eu acho que isso se soma a outras questões, né? Você começou hoje o podcast falando a questão do tabu, né? Do tabu relacionado com a psicologia, né? Com o empreender na psicologia e tal, parará. Eu acho que o problema começa conosco, com os psicólogos. De uma maneira geral, os psicólogos têm muita dificuldade de lidar com dinheiro. Nós não somos das exatas, né? Não temos muitos talentos para... Alguns até que têm, né? Mas a grande maioria vai para humanas porque tem uma tendência para humanas e não para as exatas. Então, tem aí uma questão. Mas eu acho que o grande problema nem é isso. Eu acho que o grande problema, quando eu vou para as faculdades, né, para fazer palestra para os alunos, eu sempre pergunto: por que vocês escolheram psicologia? E, invariavelmente, eu escuto a mesma coisa, porque eu quero ajudar as pessoas. Né? Então, existe uma ideia, uma crença, não é nem ideia, nem uma crença, existe uma mentalidade de que o psicólogo está ali para ajudar as pessoas. Né? Não. Nós somos pessoas que nos graduamos, nos tornamos técnicos em fazer com que as pessoas se ajudem. Perfeito. Essa é a nossa função. Que as pessoas encontrem um caminho para que elas possam ter uma vida satisfatória. Nós não vamos fazer isso por ninguém, né? Nós vamos contribuir para que as pessoas façam isso. E aí existe uma ideia de que a psicologia é uma profissão meio que por diletantismo, que as pessoas vão para ajudar.
E essas duas coisas são um pouco antagônicas. Ganhar dinheiro e ajudar na mentalidade, né, do brasileiro é uma coisa que são duas coisas polarizadas. E a mentalidade do psicólogo é essa. Então, existe uma dificuldade de lidar, existe uma dificuldade de falar a respeito, né? Existe uma dificuldade de... as pessoas, às vezes, confundem as questões éticas, que não tem... Pelo contrário, elas nos ajudam, né? Mas as pessoas entendem que, por uma questão ética, não se pode falar em dinheiro. E também, eu acho que isso deve acontecer com vocês, que é uma coisa que eu também sempre comento, que é o seguinte: quando um colega chega no consultório da gente, ele, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, ele diz assim: olha, eu quero fazer terapia e tal, parará, mas eu não posso pagar o valor da sua sessão. Você pode me dar um desconto? Sim. Não é verdade isso? Quando eu falo com alunos e tal, eu pergunto assim: você escolheria um médico para lhe atender? E você chegaria no consultório do seu médico e diria: olha, doutor, quero muito ser atendido pelo senhor, mas eu não posso pagar a sua consulta. O senhor pode me dar um desconto? Não. Gente, isso parece absurdo, Parece. né? Na cabeça de todo mundo. Por que é? Mas com relação ao psicólogo, não. É como se as pessoas partissem do princípio de que, já que ele está aqui para me ajudar, né? E acontece que, quando você também parte desse princípio, você não só alimenta essa mentalidade, mas você também deixa de trabalhar uma questão fundamental no seu paciente, que é como ele lida com o dinheiro. Né? Porque isso é algo que precisa ser visto também em psicoterapia. Então, se perde de vista as duas questões. Às vezes você está reforçando um comportamento. Exatamente. E está reforçando. Você está reforçando a mentalidade, aquele comportamento que leva a essa mentalidade, e você pode estar reforçando um comportamento dessa pessoa que pode estar envolvido com uma série de fatores que são muito importantes. Né? Então, eu acho que vai por aí. A minha chegada na psicologia foi uma escolha mais madura. Foi uma escolha pensada. Quando eu entrei, não, fazia 15 anos que eu não estudava. Imagina, voltar a estudar foi assim, meu Deus. Eu ainda falei assim: mãe, mas o curso de psicologia naquela época era um curso de 6 anos. Falei: mãe, eu vou passar 6 anos, mais 6 anos dentro de uma universidade. Ela falou: minha filha, esse tempo vai passar com você dentro ou fora. Maravilhosa. É isso mesmo. Com você dentro ou fora. Então, eu encarei, e foi a grande escolha da minha vida. Sim. E isso foi com quantos anos, Jaque? Eu tinha 36 anos quando voltei para a universidade. Porque Legal, tanta gente Jaque. que quer fazer psicologia depois, né? E acha que tá tarde demais, que não tem Pois como. Olha, esse tarde demais é um grande problema em tudo na vida, né? É um grande problema para você escolher um novo caminho, né? Porque a gente entra muito cedo na universidade sem a menor ideia, na verdade, do que aqueles cursos vão nos proporcionar. Então, é muito comum que as pessoas se arrependam ou não se identifiquem e queiram mudar de profissão. E aí as pessoas pensam: é muito tarde. Né? E também as pessoas pensam: mas é muito tarde para eu começar a fazer alguma coisa nova, para eu começar a empreender, para eu abrir uma empresa, para eu fazer alguma coisa diferente na minha vida. Esse muito tarde atrapalha muitas pessoas. E aí a gente precisa também entender o que está por trás desse muito tarde. Né? Exatamente. São Quais os medos, esquemas, os crenças. esquemas, as crenças, né? Os receios, os medos. E aí, E Jaque, desse momento que você formou ali na graduação até o surgimento do Insere, como que foi? então, eu me formei, né? O que eu fiz? Naquela época, a partir do 5º ano de psicologia, a gente já podia fazer uma pós-graduação. Então, eu fui adiantando minha vida. Foi por isso que, inclusive, eu fui parar na sociologia, porque eu atendi um paciente que era egresso do Programa de Proteção à Testemunha no Brasil, este programa, o Provita, e eu fiquei muito impressionada com aquilo, e eu decidi pesquisar. O meu TCC foi sobre isso. Então, eu fui fazer uma pós-graduação em psicologia jurídica. Eu ainda estava na universidade quando eu comecei a fazer a pós. Logo depois que eu terminei a pós, eu decidi fazer meu mestrado. Né? Mas o que aconteceu? Também durante a faculdade eu fiz uma formação em Gestalt terapia. E eu fazia um estágio. E quando eu saí, quando essa formação terminou, eu terminei a minha graduação. E aí eu levei os meus pacientes do estágio para o meu consultório. Então, eu já comecei
com uma agenda de pacientes e já fazendo aí, né, o meu mestrado. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui me capacitando, eu fui fazendo outras formações, eu nunca deixei de estudar, mas eu tinha um consultório, eram 2 salas e tal, mas eu queria aumentar isso, eu queria fazer um consultório um pouco maior, mas eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de não dar conta, gente. Todo mundo tem esquema, viu? Eu também tenho esquema, um monte de esquemas, todos nós. Aí eu achava que eu não ia dar conta, eu tinha muito medo, né? Muita vulnerabilidade. Meu Deus, se não der certo, se eu não conseguir pagar e tal, parará. Então, eu comecei a juntar dinheiro. Comecei a juntar dinheiro para fazer isso e fui fazendo outras coisas ao longo do caminho. E aí eu fiz algumas formações até que eu cheguei na terapia do esquema. Que até então era na Gestalt. Até então, eu já tinha feito algumas coisas, né? Eu já fiz vários cursos. Aí eu fiz centrada na pessoa, centrada na pessoa não, fiz psicologia breve, fiz bioenergética, fiz o meu estágio Legal. todo num hospital psiquiátrico foi com a psicologia junguiana. Então eu já tinha transitado por vários lugares, mas eu sempre muito insatisfeita no meu consultório. Por quê? Porque as pessoas diziam assim, olha, eu já sei como eu funciono, eu sei que é assim, 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 mas eu continuo sentindo a mesma coisa. Sim. Né? Isso me angustiava demais. Por quê? Porque me dava uma sensação de que eu não estava... me dava uma sensação, não. Eu sentia que eu não estava entregando o que a pessoa precisava. Era insuficiente. Sim. E era muito insuficiente para mim. E isso me fazia muito mal. Sabe, assim, é uma sensação de que, meu Deus do céu, meio que fraude, assim, meu Deus, como é que, né? Síndrome da impostura, Da né? impostura total. Bom, daí o tempo passou, eu fiz uma viagem, na época meu esposo ficou muito doente, eu fui para os Estados Unidos, acabei ficando muito tempo lá, a gente não pôde voltar, passei 8 meses lá. E aí um dia, quando as coisas já estavam bem, a gente já estava preparado para voltar, eu entrei na internet, comecei a pesquisar e encontrei um paper, um texto sobre terapia do esquema. E quando eu fiz faculdade, eu me interessava por muitas abordagens. E naquela época, a gente precisava, né, porque nós éramos pressionados a escolher, na própria faculdade, pelos professores, uma abordagem, né? Mas escolher uma abordagem como se fosse praticamente uma seita, né? Assim, então, se você vai para a psicanálise, você nem pensar, você nem olha para o resto. Se você vai para a TCC, é a mesma coisa. E por aí afora. E eu nunca funcionei assim. Eu nunca entendi que isso seria o ideal, pelo menos não para mim. Só que isso era visto de uma maneira muito negativa. Era visto da seguinte maneira: nós éramos chamados de ecléticas, né? E ecléticas eram as pessoas que gostavam de tudo e que não sabiam de nada. Que não haviam se especializado, se aprofundado em nada. Mesmo que você tivesse se aprofundado, mas mesmo assim você era muito mal vista, né? E eu era uma eclética. Eu era rotulada. E pelo contrário, né? Você tinha aprofundado em várias coisas. Exatamente, mas isso era a cultura, né? Até porque a psicologia funcionava assim, ela era muito fragmentada. Sim. Né? Até que nos Estados Unidos, muitos anos depois, gente, eu já era formada, já tinha mestrado, já tinha feito um monte de coisa. Eu encontrei essa pesquisa e aí eu olhei aquilo. Falei, bom, meu inglês não deve estar muito bom. Eu acho que eu não entendi direito. Aí voltei a ler. Eu falei, não, mas é isso aqui mesmo. Porque a terapia do esquema, ela apareceu para mim. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, eu entendi que aquilo era verdade. Eu falei, meu Deus, a minha tribo existe. Né? Era uma abordagem integrativa, né? Que trabalhava a questão lá na origem, né? Dos problemas, do desenvolvimento dos esquemas, que no final se tornavam padrões na vida da pessoa, e que na vida adulta, claro que se traduz em imensos problemas e prejuízos para o indivíduo. Né? Além do que, a terapia do esquema tinha e eu estudei psicanálise muitos anos, mas estudei psicanálise freudiana. Eu não tinha tido, até então, nenhum contato com Bowlby. Tinha visto alguma coisa, mas não tinha estudado. Não tinha. Não tinha estudado ainda, porque depois eu fiz
uma pós em apego, fiz um curso em apego. Depois que eu fiz terapia do esquema, que eu entendi que a base é o apego. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, apego, vínculo, conexão. Eu vinha de abordagens mais humanistas, né? Eu falei, isso aqui é para mim, porque eu entendo que a psicanálise é algo que todo mundo precisa conhecer, né? Mas eu jamais seria psicanalista, né? Para mim, eu, Jaqueline, na minha opinião, a psicanálise explica muitas coisas, mas não nos dá muitas ferramentas, né, para a gente trabalhar. Enfim, e a terapia do esquema reunia tudo isso e me consolidava como uma eclética Que delícia essa a identificação, partir né? de uma abordagem que me Aham. trazia essa possibilidade de transitar, né, por tudo aquilo que eu já conhecia e por muito mais que eu não conhecia ainda, com uma série de ferramentas. Eu fiquei louca, só que eu estava voltando para o Brasil. E aí, eu ainda entrei em contato, porque o texto era da Wendy Behary. Uhum. E aí, eu entrei em contato, ela dava uma formação em Nova York, mas eu já estava voltando. E aí, eu saí na livraria, comprei o livro dela e voltei para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, comecei a falar de terapia do esquema e ninguém nunca nem tinha ouvido falar. E eu saí procurando até que eu, enfim, acabei um ano depois. Eu encontrei uma pessoa que falava a respeito em Friburgo, fui para Friburgo fazer um curso com ela. Depois, um ano depois, eu fui para um congresso não era nem um congresso, era um simpósio em Porto Alegre, porque ela iria estar lá, presente. Legal. Era um simpósio do Weiner. Aham. E aí eu peguei meu livrinho, coloquei debaixo do braço para ela me dar um autógrafo e fui. E aí foi quando foi aberta a primeira turma em terapia do esquema. Eu morava em Maceió, o curso era em Porto Alegre. Eu passei 2 anos, porque naquela época era um curso de 2 anos, indo todo final de semana para Porto Alegre. Todo final de semana não, um final de semana por mês para Porto Alegre para fazer a formação. E aí foi que o Insere nasceu, né? Porque quando eu encontrei a terapia do esquema, meu Deus, o meu desejo era que todo mundo conhecesse isso. Eu dizia, meu Deus, todo mundo precisa saber que isso existe. E aí a veia empreendedora E também aí, já. também. E no Nordeste não existia nada e as possibilidades eram poucas da gente fazer bons cursos e tal. Eu falei, vou levar isso para Maceió. Vou levar para Maceió. E eu pensava assim, eu quero fazer de Maceió uma referência em terapia do esquema no Brasil, porque vai ter uma aqui em Porto Alegre, mas eu quero fazer uma no Nordeste. E aí foi assim que eu comecei, eu sozinha. O Insere não era uma empresa, né? Ele só tinha um nome, né? E Insere é do verbo inserir mesmo. Por isso o nome é Insere, porque eu queria inserir as pessoas na Sim. saúde mental, na capacitação e tudo. E aí eu fiz a primeira turma de formação, fiz a primeira formação, e aí o Insere começou. Começou com uma primeira formação que era eu, comigo mesma. Depois a minha filha veio me ajudar, começou a me ajudar. Ela tinha terminado o direito, se apaixonou, falou: mãe, é isso que eu quero fazer. Eu falei: então volta para a universidade, como eu fiz também. Ela voltou, fez psicologia. E aí o Insere foi crescendo. Sim. E aí o Insere também foi se diversificando. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar na clínica, existiam algumas coisas, algumas dificuldades, algumas dores, digamos assim. A primeira era muitos dos meus pacientes eram muito resistentes e não faziam os inventários e os questionários não respondiam. Né? Levavam, não traziam, ou diziam, não, isso aqui eu não quero fazer, ou isso aqui não, enfim. Então, havia uma resistência, porque as pessoas se sentiam avaliadas. Quando você entrega um questionário para uma pessoa, a primeira sensação é de que a pessoa está sendo avaliada, né? As pessoas mais resistentes. E começou aí a história dos baralhos, porque eu fiz, para mim, um material. A primeira questão era a resistência. A segunda questão era que eram 18 esquemas. Né? Então, a gente decorar tudo isso é muita coisa. A terceira questão é que eu sabia que quando eu psicoeducasse o meu paciente, ele ia gravar muito pouco daquilo. Né? Porque ele ia escutar, ia ficar uma pequena porcentagem e isso não ia ser produtivo para ele. Então, eu fiz para mim um material. Eu sou toda caprichosa, viu? Sou bem exigente. Aí eu fiz um material todo bonitinho, que foi o protótipo do primeiro baralho, que foi o baralho de esquemas. Eu falei, eu vou ver se isso vai funcionar. E aí eu comecei a fazer através desse material, e aí eu transformei num baralho. É uma super editora. Pois é. E aí veio de modos, veio de necessidades básicas. Aí pronto, as coisas foram. Aí o que aconteceu? O Insere se oficializou como empresa,
né? Eu fiz um trabalho, gente, tive a honra e a oportunidade de fazer um trabalho com Kellogg, de cadeira, num congresso, em pleno congresso, na frente de uma plateia Legal. de 400 pessoas, que mudou a minha vida. O Jeffrey Young fez uma entrevista e ele falou o seguinte, que ele passou muitos anos fazendo terapia com um terapeuta cognitivo comportamental, e aí ele, por algum motivo, mudou de terapeuta e foi para um gestalt terapeuta. E ele fez um trabalho experiencial, e ele falou que aquilo mudou a vida dele. Não, ele não disse que mudou a vida dele. Ele disse, eu tive, com essa experiência, um up, né? Eu tive um insight, um entendimento e uma mudança que eu não tive em anos de terapia. E isso foi o que aconteceu comigo com Kellogg. Legal. Esse trabalho com Kellogg foi fundamental na minha vida. Quando eu voltei, isso foi em Porto Alegre, foi um congresso em Porto Alegre, quando eu voltei para Maceió, eu decidi mudar de consultório, e aí eu comprei algumas salas, e aí eu fiz todo o meu consultório bonitinho, do jeito que eu queria, fiz uma sala de aula, fiz tudo, eu já estava dando curso de formação, já tinha algumas turmas que eu fazia num hotel, né? Eu falei, não, eu preciso de uma sala de aula, e aí eu fiz isso, e aí o Insere ganhou E corpo. tem quantos anos já isso, Jaque? Ai. Desde o início do Insere? Desde o início, oficial, que você É, está oficial. dizendo, oficial, que ele se transformou numa empresa e tudo mais, eu acho que tem uns 8 anos. Aham. E Uns parece bem mais, eu acho que pela autoridade, assim. que Parece tem. bem mais. Porque, na verdade, ele tem mais tempo do que É. isso, né? Ele começou Ele com só, você. ele só ganhou um CNPJ. Né? Há 8 anos ele ganhou um CNPJ, mas ele já funcionava como uma Sim. empresa, eu já dava cursos, eu já fazia os baralhos, eu já fazia Sim. tudo isso. E aí a coisa foi crescendo. Legal. É. Que trajetória linda e rica, assim, obrigada. Jaque. E eu acho que é uma das partes que eu mais gosto do Aham. podcast, é a gente escutar as As trajetórias, histórias, né? histórias dos convidados. Que legal. E ver o quanto que a vida acontece também, né? Não tem que ser tudo muito rápido, a gente já sai da São faculdade. Linhas tortas. Aham, sai Não, da faculdade, tem um caminho. Nessa pressão, né, de fazer acontecer, e as pessoas, e a gente está vivendo um momento histórico, gente, em que isso ainda é muito mais complicado, porque tudo é urgente, tudo é imediato, né? As pessoas têm uma noção de tempo. A gente vive num mundo também virtual, onde a noção de tempo é completamente diferente da vida real, né? E essas coisas se confundem, as pessoas entram numa urgência, e as pessoas esquecem que tudo na vida é processo. Uhum. Aham. Existem estudos que dizem que o tempo que leva para uma pessoa amadurecer profissionalmente na vida são 10 anos. São 10 anos. É. Gente, precisa ter consistência. Ninguém amadurece sem consistência. E aí a consistência é uma consistência teórica, né? É uma consistência não só de capacitação teórica, mas de prática, né? De prática clínica ou em qualquer outra profissão que você tenha. E não só isso, um amadurecimento pessoal. Uhum. Né? A gente Sim. também precisa amadurecer pessoalmente para que a gente possa realizar aí o que a gente tem. Todo mundo nasce com potencial. Muitos potenciais. Né? Perfeito. Eu, às vezes, digo assim, olha, falo algumas coisas para algumas pessoas, as pessoas dizem, você tem uma bola de cristal. Eu digo, não tem. Quem quisera eu ter uma bola de cristal. Mas eu consigo perceber o potencial que as pessoas têm. Eu percebo claramente o potencial que as pessoas têm. E aí eu percebo quando elas não percebem que elas têm o potencial. Né? Aham. Ou por questões mesmo esquemáticas, né? Sim. Questões, enfim, que faz parte de todo mundo, ou por imaturidade mesmo. Sim. Então a gente precisa amadurecer em tudo, né? Ô, Jaque, então Pra mim- aproveitando para fazer uma pergunta que eu ia fazer um pouco mais para frente, mas assim, você acredita em propósito? Ou você acha que isso é uma coisa... Existe um propósito, quase assim divino, uma coisa que eu nasci para eu fazer e eu tenho que descobrir? Ou não? Isso é construído, é amadurecido, ou pode ser mudado? O que você acha? Eu acho que existe um propósito. Eu acho que essa palavra, de alguma maneira, não sei se vocês têm essa sensação, mas essa palavra propósito acabou sendo um pouquinho banalizada. Uhum. Né? Assim, aí parece assim, que você tem que ter... O que eu percebo? E aí, se eu não tenho... E aí dá desespero, Não, né? Eu não tô com... E as pessoas entendem o propósito assim, o propósito como um projeto Perfeito. espetacular que você tem que fazer, entendeu? Um negócio
que vai fazer, que você vai encontrar um caminho para todas as coisas na sua vida. E eu acho que foi nesse sentido que o propósito foi um pouco deturpado, a palavra, né? Eu entendo que propósito, na verdade, é um sentido. Aham. Você precisa ter um sentido na sua vida. Sua vida precisa ter um sentido, né? Não é você encontrar um lugar no mundo. É você encontrar o seu lugar no mundo, Uhum. tá? Então, o que nos dá sentido à vida e que se transforma num propósito? É quando a gente encontra o nosso lugar no mundo, Uhum. tá? E o sentido para a nossa vida, ele vai poder acontecer através de inúmeros caminhos. Inúmeros caminhos, né? Não só, por exemplo, no sentido, sei lá, profissional, Uhum. né? Mas eu acho que o sentido tem muito a ver com os nossos valores. Eu acho que a coisa é costurada pelos valores. Então, eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acredito nisso. Acho não, isso é fundamental. Inclusive, isso é uma das forças do adulto saudável. Uma pessoa que não tem um sentido na vida é uma pessoa que se sente perdida, se sente vazia, né? E isso é uma coisa importante. Nós precisamos disso, né, para que a gente possa não só encontrar algo que realmente seja satisfatório, mas também para encontrar algo que nos mantenha em marcha, em Isso. ação, Uhum. apesar das dificuldades, Sim. apesar, né, dos tropeços, dos momentos Sim. difíceis e tudo mais. Então, eu acredito, sei que isso é necessário, né? E acho que a gente pode fazer isso através de Sim. qualquer profissão. E acho que Aham. muito mais do que encontrar esse propósito é construir ele. Não, ele é construído. Exato. Ele é claro que A ele é partir dos construído. valores. Imagina, né? Imagina, é algo que você vai descobrindo também ao longo do caminho, a partir de uma série de referências que você tem, e suas também, né? Da sua alma, da sua perspectiva para a vida. Né? Você vai encontrando você isso, quer, e você né? vai solidificando Sim. isso, e você vai buscando caminhos dentro daquilo que você faz. Não necessariamente eu vou buscar isso aqui para fazer isso aqui. Aham. Mas através dos seus caminhos, você vai encontrando aí possibilidades de você realizar seu propósito, Sim. né? E aí a sua vida tem um sentido. Uhum. Né? É Acho que quase, isso. né, dentro do que a pessoa já tá fazendo, ela ir identificando, tá? Isso aqui faz sentido pra mim, isso me dá vontade Pois de continuar, ou não, isso aqui não tá fazendo sentido, eu preciso mudar a Exatamente. rota. E aí, por que é necessário uma maturidade? Porque os nossos olhos são voltados só para fora, Sim. tá? E o Uhum. que está acontecendo hoje? Gente, o que Se está compara. acontecendo é o tempo inteiro. O tempo inteiro. As mídias sociais, elas são uma ferramenta para isso. Tá? Porque é através da comparação que vão surgir desejos e isso vai se transformar em consumo. Uhum. As mídias sociais nasceram para isso. É. Né? E tem um prejuízo psicológico e emocional muito grande nas pessoas. Né? Porque as pessoas perdem a própria referência e começam a entender que a referência é o outro. E é um outro, gente, que não existe. É um outro que está ali numa janelinha, né, mostrando aquilo que ele entende que tem um valor para que as pessoas queiram vê-lo e admirá-lo e tudo mais. Ele E aquilo ali não escolhe mostrar. aquilo ali não é real. Sim. Gente, eu tô toda bonitinha aqui, arrumadinha, lindinha. Vai me ver lá no dia que a gente está saindo para os congressos, para levar a editora. Vai me ver lá arrumando caixa, cortando papel, sabe? Transpirada, com os cabelos aqui. Né? A vida real Aham. não é a janelinha que está lá, sabe? No Instagram do Insérie. A vida real é outra coisa completamente diferente. E aí é isso que acontece. E aí as pessoas entendem que a coisa vai acontecer e precisa acontecer imediatamente. Né? Porque, inclusive, no mundo virtual, às vezes acontece mesmo. As pessoas bombam, né, e encontram um caminho e têm um resultado financeiro muito legal. Mas, gente, isso é uma porcentagem
muito pequenininha da população. É isso mesmo. Né? E aí é um problema, porque se você parte dessas referências, meu Deus, você vai adoecer. Vai achar que é incompetente, vai achar que não está fazendo o suficiente, vai achar que não vai dar conta, vai achar que não vai conseguir aquilo. Gente, eu tenho o Insere, eu tenho 26 anos de formada. Faz 26 anos que eu construo a minha vida profissional. 26 anos, gente, eu acho que é mais idade do que vocês têm. Entendeu? É mais idade do que vocês têm. Tem 26 anos que eu estudo muito, que eu me capacito muito, que eu trabalho muito, né, que eu acredito muito, porque a base é essa, que se eu não acreditasse, eu teria estudado muito e não teria feito nada. Né? Então, é um processo, e é um processo longo. O que acontece que as pessoas não entendem é que o processo por si é que é o bacana. Não é o final. É isso Ah, E não tem final. Não. perfeito. Gente, não tem final. Não tem, quando eu fizer isso. Não tem isso. É o processo. A vida se faz no processo. A gente vai encontrando os caminhos no processo. Né? Eu fui andando. Eu fiz a editora. Depois, com a formação, uma coisa que eu senti muita falta, para mim foi um grande problema, foi que quando eu fiz minha formação em terapia do esquema, eu não tive estágio, eu não tinha supervisão, não tinha ninguém que fizesse isso aqui. O curso não tinha estágio. Eu falei, não, eu quero que o curso do Insere tenha um estágio, porque é isso que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Né? Porque esse é o meu propósito. É fazer a diferença na vida das pessoas. Eu posso fazer a diferença na vida das pessoas, gente, saindo daqui, conversando com uma pessoa na rua, dizendo uma palavra que vai ficar para ela e que vai fazer sentido para ela. E eu posso fazer isso através da minha profissão também. Que eu acho que é muito o que a gente ia perguntar, assim. A gente ia falar, o que é empreender na psicologia para você? Para além de, né, muita gente acha que é ir lá, abrir um consultório, abrir uma clínica. Para você, o que é? Empreender, para mim... Gente, empreender... Todo mundo empreende na vida o tempo inteiro. Você começa a empreender quando você começa a se esforçar para dar o primeiro passo. Esse é o primeiro grande empreendimento. Vamos aprender a andar. E assim a gente sai empreendendo. Quando a gente fala de empreendedorismo, nós estamos falando de negócio, né? E a gente precisa entender que para fazer um negócio, né, para empreender nesse sentido, nós precisamos empreender na nossa própria vida. Né? Então, o que é empreender na psicologia? Empreender na psicologia é você, primeiro, saber o que é que você... Para você saber o que você precisa fazer, você precisa saber o que você quer. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro caminho. Eu acho que é você entender o que é que você quer fazer dentro. A psicologia tem... Gente, é tanta possibilidade. É um oceano de possibilidades que a gente tem na psicologia. Empreender na psicologia não é só ir para a clínica. Né? Empreender na sua profissão é você escolher a área que você vai trabalhar. Né? Você pode empreender, por exemplo, trabalhando com a área organizacional, com a área jurídica, em qualquer área. Né? Então, mas como a primeira coisa que a gente pensa é num negócio, e normalmente quando você trabalha em organizacional, você vai trabalhar para uma empresa, e a pessoa entende que você não está empreendendo, embora esteja. Né? Mas falando em termos de negócio, também a psicologia oferece inúmeras possibilidades da gente se diversificar. Inúmeras oportunidades. Empreender na psicologia não é só abrir uma clínica. Existem N coisas. Gente, todo dia eu tenho umas 10 ideias. Eu queria muito ter tempo de colocar em prática. Graças a Deus eu não tenho, porque eu já faço coisa demais. E a gente precisa entender que a gente está falando mais da clínica aqui, né? Porque é onde nós atuamos. Mas, por exemplo, a clínica, ela nos dá uma possibilidade muito pequena de carga horária de trabalho. De escalar o trabalho. De escalar o trabalho, porque nós temos uma carga horária muito pequena, né? Então, é claro que isso vai limitar os nossos recursos. E eu sempre pensava nisso. Eu preciso ter recursos que cheguem para mim enquanto eu estou atendendo. Porque eu estou aqui parada numa sala fechada e eu não tenho possibilidade de fazer nada lá fora. Então, é claro que... E aí eu fui buscar
os cursos. E aí eu fiz a editora, e aí enfim, a gente tem uma clínica social também, porque eu também sempre fiz trabalho social, e isso se juntou ao estágio. Então, os meus alunos fazem estágio na clínica social, eu supervisiono os alunos, Não né? sabia. Pois é, agora a gente tem um outro empreendimento, que é o Toque. O Toque é um grande empreendimento, Aham. que é na verdade, o Toque tem um objetivo que é prevenção de saúde mental, Uhum. que é o que nós fazemos, e a gente entende, por exemplo, a grande maioria dos psicólogos entende que precisa investir somente em congressos acadêmicos. Sim. Uhum. A mentalidade é essa, né? Uhum. Quando o psicólogo faz isso, é bacana, né? Ele vai lá, ele vê o que está acontecendo, porque nos congressos você vai receber uma pílula tão somente, né? Mas você Uhum. vai descobrir aí possibilidades e tal para estudar. Mas isso engessa. Isso engessa o psicólogo. Porque você não abre, você não expande as suas possibilidades. Nem você está cuidando da sua saúde mental, que de uma maneira geral a gente tem, nós somos muito falhos nisso, né? De uma Sim. maneira geral, também os psicólogos têm uma carga de trabalho não só muito pesada, mas nós trabalhamos, gente, com emoção, nós trabalhamos com uma carga emocional muito pesada, principalmente quem trabalha em terapia do esquema. Sim. Né? Então, aí o psicólogo se engessa. Vai lá no congresso, acha bacana, posta que foi no congresso, pega lá as referências, de uma maneira geral, nunca mais abre as anotações que fez, encontra os amigos, faz um networking legal e volta para casa. Aham. Tá? E não muda muita coisa, né? Então, eu entendi que prevenção de saúde mental, primeiro, isso obrigatoriamente precisa ser feito numa escala muito maior do que a gente pode fazer nos nossos consultórios, porque pouquíssimas pessoas têm condição de fazer uma psicoterapia, né? É um tratamento caro para a maioria dos brasileiros. Sim. Existe um preconceito muito grande ainda com relação a isso, então muitas pessoas não têm acesso. Uhum. Né? Os empresários, de uma maneira geral, agora vão ficar mais atentos, porque agora saiu uma lei que obriga os empresários a tratarem da saúde mental dos seus colaboradores. Uhum. Então, obrigatoriamente vão fazer, mas de uma maneira geral estão muito afastados disso. Os leigos, a grande maioria dos leigos principalmente. Então, o toque, ele tem esse objetivo, mas ele tem um objetivo muito maior do que esse. Né? Ele tem o objetivo de entregar para as pessoas uma experiência de conexão. Essa é a maior prevenção de saúde mental que a gente pode ter. Né? Sim. E não é só uma experiência de conexão, porque ele é feito para que as pessoas se conectem, as pessoas que estão lá se conectem, mas ele é feito também, gente, para expandir a mente dos nossos colegas. É isso. Perfeito. Quando você vai para uma experiência que está fora da caixinha, que está fora daquilo que você está acostumado a ver em todos os congressos, a sua mente se expande, você vê outras perspectivas. O toque, ele é feito, as palestras são feitas a partir das experiências dos palestrantes. E não do conteúdo teórico Legal. dos palestrantes. Além disso, eu não entendo saúde mental separada da arte. Então, o toque também traz uma perspectiva diferente para as pessoas a partir da arte. Esse ano, a Nise da Silveira faria 120 anos, né? Uhum. E eu trabalhei com Nise da Silveira no hospital psiquiátrico durante muitos anos, e naquela época eu fiz um trabalho fotográfico no hospital psiquiátrico, e isso se transformou numa exposição que eu saí... Gente, isso faz 25 anos ou mais, tá? Faz mais de 25 anos que eu ainda estava na faculdade. Guardei esses quadros e agora esses quadros, essa exposição vai estar lá no Toque. Ai, que legal. Fizemos algumas ações, e isso é voluntário, tá? As ações que nós fizemos nas escolas em Maceió, de orientação para pais, foi voluntário. Eu fiz com a Paty Noleto, que é uma grande parceira do Insere Kids, porque agora o Insere aumentou, né? Agora nós temos também o Insere Kids, porque o Insere Kids tem esse objetivo. Capacitar os psicólogos para a prevenção de saúde mental, porque isso tem que começar na infância, e também fazer essas ações, né? Orientar pais. Sim. E fazer ações voluntárias nas escolas e em outras instituições. E entre as nossas ações esse ano, nós fomos para uma instituição que atende famílias em estado de vulnerabilidade, principalmente as crianças e as mães. E nós fizemos um trabalho lindo, foi um dia super bacana. Nós
estávamos com 18 voluntários, as pessoas em Maceió se voluntariaram. O pessoal do Insere, os alunos do Insere, se voluntariaram. Nós fizemos uma ação que foi uma coisa muito bonita com essas crianças. Depois levamos essas crianças para expressar o que eles vivenciaram, pintando quadros. Os quadros ficaram as coisas mais lindas do mundo. E aí nós vamos expor esses quadros no TOC e vamos fazer uma venda simbólica para arrecadar recursos para essa instituição. Eu acho A que ge- A gente precisa entender que saúde mental vai muito além de você fazer uma psicoterapia. uma clínica. Perfeito. E eu acho que não só Exatamente. isso, como o que a gente começou falando, assim, sobre formas de empreender, que você falou assim, eu tenho ideia todos os dias. Eu acho que o Insere é um exemplo de vocês são uma empresa de educação, uma editora, aí tem ferramenta clínica, aí tem o trabalho voluntário. Então, assim, se alguém quer ideia, eu acho que é muito disso, é entender que você falando também já vai me dando ideia. Começa, assim. claro, é isso, o toque é isso. Uhum. É isso que é o toque. Uhum. Eu quero que as pessoas utilizem uma coisa que utilizam muito pouco: criatividade. Mas, gente, Perfeito. a criatividade, ela não é algo que cai do céu na cabeça da gente, não. Espera uma Sabe grande o que ideia, nos né? sabe o que nos traz criatividade? Experiências. Perfeito. É isso que traz criatividade. Que experiências? Todas. Uhum. Leiam, viajem, procurem algo fora da caixinha. Gente, se você faz a mesma coisa sempre, você só vai fazer a mesma coisa Porque eu acho que essa sempre. ideia do psicólogo, assim, ou eu vou para o RH, ou eu vou para a clínica, e se Isso. eu tô na clínica, é isso que eu vou fazer pro resto da vida. Exatamente. E assim, tem muita possibilidade, ainda Muitas. mais no mundo de hoje, né? Muitas. Mesmo na clínica, você pode trabalhar com grupo. Você pode trabalhar com orientação de pais. Você pode Com psicólogos. Casais. como psicólogo, a gente fez, nós tivemos um grupo, fizemos algumas vezes. Não deu mais tempo de fazer, mas foi um trabalho que nós adoramos fazer. Nós fizemos um grupo de terapia do esquema, um grupo terapêutico, Uhum. para terapeutas do esquema, Ah, legal. que foi uma coisa super bacana, Que legal. né, e necessária. Então, gente, mas olha, por que essas ideias brotam? Uhum. Porque a pessoa está aberta. Sim. E porque a pessoa não se prende a uma coisa só. E Uhum. porque a pessoa não se compara. Eu não me comparo. Eu não me comparo. Eu quero que todo mundo faça. E eu vou te dizer, gente, tem espaço para todo mundo. Uhum. Tem espaço para todo mundo. E o que eu quero é que as pessoas venham. Eu quero que as pessoas façam. Legal. Quanto mais pessoas fizerem, melhor para todo mundo, para nós, Uhum. psicólogos, para nossa comunidade, para tudo, para o mundo, para o universo, para tudo. Então, o que eu entendo é que as pessoas ficam muito resumidas. Sei. Muito resumidas. Né? Perfeito. Tem uma época na vida da gente que a gente só lê livro técnico. Aham. Só livro técnico. A gente só estuda. Pega um que não seja técnico. Um Uhum. só. Às vezes é daí que vem uma ideia. Exatamente, exatamente, né? É. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente está aberto eu acho que uma coisa é fundamental. Você tem que sair da caixinha. Você tem que fazer coisas diferentes, você tem que se propor um novo. Se você não fizer isso, você fica velho. Bem novinho, você fica velho. E aí não dá, né? E já que é tão bom te escutar, assim, e eu acho que de tudo que a gente vê do Insere acontecendo, das coisas que você fala, o tanto que é alinhado com o que é importante pra você e o tanto que tem esse afeto, esse carinho, esse propósito embutido em tudo que vocês fazem. Então, eu acho maravilhoso mesmo. Bom. E conta pro pessoal quando que vai ser o talk, porque ainda dá tempo. O toque vai ser no último final de semana de agosto, que eu acho que é dia 29, 30 e 31. Perfeito. Né? Então, a gente está com pessoas incríveis, com palestrantes incríveis no toque. É uma pegada realmente muito diferente. E é lindo. Nós sempre fazemos num lugar histórico, Ai, que legal. em Maceió. Nós sempre temos... O nosso objetivo é autoconhecimento, conhecimento, fortalecimento de adulto saudável, né? Que aí vai conexão e tudo isso mais. Artes que nos fortalecem e criança feliz. No último dia do toque, ano passado, nós fizemos um passeio de barco na orla de Maceió. Gente, foi uma coisa Ai, incrível. que lindo. Imagina. Esse ano nós vamos fazer uma festa num beach club na beira da praia. Queremos. Porque porque o que acontece? O toque é uma experiência realmente mobilizadora.
Então, esse ano nós vamos celebrar um Réveillon fora de época, porque é para a gente marcar, né, um Depois. ciclo que Legal. começa ali, porque muita coisa nova vai surgir para todo mundo. E aí a gente vai comemorar isso. É uma festa de branco, todo mundo de branco, com DJ na beira da praia. que Vai delícia. ser uma coisa super bacana. Super Adorei. bacana. Ô, Jaque, agora sim, vou mudar um pouquinho de assunto, mas pra gente ir caminhando pro final. A gente falou muito de formas de empreender, de onde surgiu, sobre valores, sobre esse propósito, né, entre aspas. Mas a gente percebe, igual a Mari começou a abrir no episódio falando, que existe um preconceito com essa ideia, né? Muito daquilo que você falou, que ajudar e ganhar dinheiro são Isso. coisas opostas na psicologia. Como que você lidou e ainda lida de forma ética com isso, assim, com o empreender e o ganhar dinheiro? Porque eu acho que a gente também está num momento de muita oferta de curso, muita oferta de serviço, muita oferta de conteúdo. Então, como que a gente se destaca na psicologia ou empreende na psicologia sem cair em fórmulas prontas ou num marketing vazio ou numa coisa que rompe ali que ultrapassa a ética? Isso que está acontecendo eu acho muito sério, muito grave, né? Porque ultrapassa mesmo a ética. Eu vejo algumas coisas assim que me chocam, né? Algumas coisas assim que são até eu acho tão impactantes assim. Você, sei lá, quer aumentar o valor do seu rendimento na clínica em 3 vezes, não sei quantos zeros. Você acha que a sua clínica está dando pouco dinheiro? Umas coisas que são muito, eu vou te dizer, são muito sedutoras, Perfeito. porque todo mundo precisa, né? A gente precisa pagar boleto no final do mês, né? E não é fácil a gente se estabelecer em nenhuma profissão, né? Na psicologia, em nenhuma é fácil se estabelecer. Né? Então, o que acontece? É lógico que isso já existia, não na dimensão que existe hoje, né? Porque nas mídias e tudo mais, isso acontece de uma maneira, assim, absurda. Né? Então, eu acho que existem alguns caminhos que, na minha opinião, foram os caminhos que eu segui. Para mim, não falhou. Né? E eu entendo que eu faria tudo de novo como eu fiz. A primeira coisa que eu decidi é que eu seria, não uma boa psicóloga, eu seria uma ótima psicóloga. Eu sempre quis ser uma ótima psicóloga. Eu nunca quis fazer nada mais ou menos. Né? E eu estava abraçando algo que eu amo e sempre estudei com muito prazer. Eu gosto de estudar tudo. Né? E a psicologia foi o que eu abracei. E aí eu investi muito. Porque as pessoas... Mas aí a gente precisa entender o seguinte, que investir não é pagar um curso. Investir não é pegar um certificado. Né? Investir é você sentar e estudar. Você fazer um curso. E você realmente se aprofundar naquilo que você está fazendo. E a gente precisa se aprofundar muito e a gente precisa estudar muito. Então, para que você encontre um caminho para você, você precisa ser reconhecido como um bom profissional. E para você ser reconhecido como um bom profissional, você precisa entregar o que você promete. Essa é a primeira regra. Você precisa entregar o que você promete. E mais, você precisa entregar muito. De preferência, mais do que o outro espera. Esse é um caminho. Mais do que você promete. Mais do que você promete, exatamente. Não, a promessa é para você mesma. Eu prometo a mim que eu vou entregar isso. O outro talvez não espere que eu entregue tanto, mas é o que eu me comprometo comigo, não é com o outro não, é comigo, a entregar. Né? Essa é uma questão. Para isso, você tem que se capacitar. Gente, capacitar não é ler um livro nem fazer um curso. Capacitar é você realmente se aprofundar e você tomar posse desse conhecimento para que você possa transformar isso num bem que vai chegar ao outro, num produto, em algo que vai... exatamente. Então, essa é uma questão. A segunda questão é que a gente precisa ter critérios. Porque você vai fazer um curso, né? Você vai investir em alguma coisa, você precisa saber em que você está investindo. Né? As pessoas podem dizer qualquer coisa. Eu posso chegar aqui e dizer assim, gente, olha, eu tenho um curso que é muito bacana, que vai mudar a sua vida, você vai aumentar os seus recursos em não sei quanto %, você vai sair de lá preparada, pronta, parará, parará, parará. Eu posso dizer qualquer coisa, né? Posso não fazer. Né? Então, você vai investir em alguma coisa, pesquise.
Veja onde é que você vai colocar, porque o investimento não é só de tempo, não. É de dinheiro, não. É de tempo, de dinheiro, de energia, de expectativas, de sonhos. Como é que a gente entende, por exemplo, a formação no Insere? Gente, olha, uma base teórica muito consistente e uma prática que permita a pessoa aplicar o que ela aprendeu, não é um plus, não. É a minha obrigação. É isso que eu estou oferecendo. É o mínimo. É o mínimo. Mas quem vai fazer uma formação não vai só para aprender uma técnica nova, uma abordagem nova. Ela vai atrás de um sonho. O que está atrás, por trás dessa procura? Muito O que essa pessoa deseja para ela? Sim. Esse é o sentido. É isso que dá sentido à minha vida. Então, o que a gente faz no Insere? A gente dá a formação. Gente, a gente tem o Prospera. O Prospera é uma comunidade de alunos, e que também quem não é aluno pode participar. E ali você não vai ter só conhecimento teórico. Você vai ter tudo que eles nos sinalizam que eles precisam. Eu preciso, não sei como mexer com marketing. Eu não sei como lidar com as questões burocráticas do consultório. Eu não sei, porque muitas pessoas têm muito tempo de formado, são boas, mas elas não têm a informação suficiente para transformar aquilo num caminho para alcançar o sonho dela, né? Porque o sonho não é aquilo, o sonho é para lá, é para além disso, Sim, né? perfeito. Mas para chegar lá, você tem que ter as possibilidades, os recursos, o caminho para fazer isso. Perfeito. Então, é isso. Você precisa entender o que é que o outro, a dor do outro, não é porque eu trabalho com TCC e aí eu acho que não aprofundo, então eu vou fazer terapia do esquema. Não. Ela está buscando muito mais do que isso. Né? Então, eu acho que o caminho é esse. Você precisa se tornar autoridade. Todo mundo fala isso, é um clichê, mas isso é verdade. Só que as pessoas não entendem o que é se tornar uma autoridade. Né? Autoridade não é só conhecimento teórico, não, gente. Autoridade vai muito além disso. E demanda tempo. Né? Então, eu acho que Tem muita pressa, né? tem muita pressa. Né? Até perdem o prazer do caminho. Né? E mais, na pressa, quem é que faz alguma coisa bem feita? E acho que não só isso, como na pressa a gente cai nessas fórmulas, nessa coisa do... Exatamente. muito- Da sedução, olha, eu tenho uma pílula mágica para você, eu tenho uma fórmula, eu tenho um jeito de fazer que você vai economizar 10 anos da sua vida de investimento. Gente, isso não existe. Né? Isso Então, é o uma que você tá falando fantasia. é justamente, assim, essa paciência do processo, do caminho, e ir muito alinhada a seus valores. Eu vejo, assim, vocês fazem um marketing muito humano, muito afetuoso, né? Que eu acho Mas é porque nós somos assim. Isso. Perfeito. Isso é real. É genuíno, né? Eu acho tão interessante quando vocês dizem isso. Eu morro de alegria quando vocês dizem isso, porque o Insere é aquilo que vocês veem no nosso... Aquilo ali não é fake. Aquilo ali é verdade. Todas as pessoas do Insere que vocês encontrarem, em qualquer lugar por aí, vocês vão encontrar e vocês vão reconhecer no contato, porque elas não vão ser diferentes daquilo que elas estão... Que elas mostram ali. O Insere não é diferente daquilo que ele... Porque esse também é uma questão, né? É você construir um arquétipo, né? Você construir uma imagem que não se traduz na realidade. Então, você vai lá e aí você faz um discurso, ou você dá uma aula de não sei o quê, e aí você senta no seu consultório e você não consegue entregar aquilo. Né? Perfeito. Essa é a receita do fracasso. Aham. Né? Essa é a receita do fracasso. Perfeito. Então, isso é muito perigoso. E esses cursos prometem isso. E eu acho isso... Não é só antiético, eu acho uma maldade. Porque é lógico que tem um objetivo por trás, que é um objetivo venal, né? Que as pessoas querem ganhar em cima da vulnerabilidade das outras, né? Que é uma coisa absurda. Mas, e dentro da psicologia, eu acho que a gente, especificamente, porque a gente tem um código de ética. Sim. Né? E eu acho que são extremos, assim. É o profissional que acha que não pode empreender, não pode ganhar dinheiro, e talvez esses marketings muito ferozes, assim, né? Você sabe, eu acho que tem uma coisa que, sei lá, se eu pudesse contribuir. O que eu estou pensando aqui, assim, como é que eu posso contribuir para que as pessoas encontrem um caminho, né? Aqui no Fold, né? Essa já era a última pergunta.
Ah, que bom. Qual é o conselho ou porque a a mensagem pessoa vem final? aqui, diz tudo Aham. isso, tchau, gente, viu? Bacana, deu, até logo. Perfeito, E não deixa uma Jaque. ferramenta, não deixa nada, é o fim, né? Então, o que eu posso dizer para você que está buscando o seu caminho? Vou falar para você. Eu quero dizer o seguinte: encontre primeiro, mesmo que você não saiba ainda exatamente o que você vai fazer, porque às vezes a gente não sabe, na grande maioria das vezes a gente nem sabe. Mas procure saber o que é que você não quer fazer. O que é que você definitivamente não vai fazer. Por exemplo, eu jamais trabalhei com dependência química. Não é para mim, né? Eu não trabalho com toque. Eu encaminho para um colega. Eu não tenho especialização, não é uma área que eu gosto de trabalhar. Então, pense o que é que você não quer fazer e descarte. Já é metade do caminho, prometo para você. Uma outra coisa que eu vou te dizer, e me escute, porque isso é muito importante, isso fez muita diferença na minha vida e faz diferença na vida de todo mundo. Procure os seus mentores. Procure as pessoas que sabem mais do que você. Procure as pessoas que já percorreram um caminho. Procure os seus mentores. Gente, quando eu falo de mentores, eu falo de pessoas disponíveis. Não é aquela pessoa que você admira lá, né? Não. Os meus mentores, tive uma mentora, que foi uma terapeuta, foi minha terapeuta durante muitos anos. Ela foi uma mentora maravilhosa. E eu acho que esse também é nosso papel como terapeutas, né? Contribuir, né, para que as pessoas encontrem os seus caminhos. Mas os meus mentores não eram da área de psicologia. Não eram. Eu procurei pessoas mais sábias em muitas áreas, pessoas mais experientes. E primeiro, encontrar os mentores, saber o que não quer, encontrar os mentores. Uma outra opinião que eu vou te dar é um conselho mesmo, viu? E esse é bem baratinho, não vou cobrar nada. Olha, muitas coisas na minha vida que eu fiz, que eu realizei e que eu busquei, foi através de uma coisa só, da minha escuta. Eu acabei de contar o que aconteceu comigo numa palestra que eu fui, que eu ouvi uma pessoa que eu não conhecia dizer uma coisa, eu fiquei atenta, eu gravei, eu fui atrás, eu pesquisei, e isso fez muita diferença na minha vida. Então, tenham uma escuta ativa, não só nesses casos, mas quando você estiver conversando com alguém, escute para além. Né? Outra sugestão, acabei de falar para as meninas aqui, saia da caixinha. Você precisa sair, você precisa transitar pelo mundo. O mundo é muito maior do que o mundo da psicologia. E a gente precisa transitar pelo mundo. Outra opinião, e essa foi fundamental para que eu pudesse realizar o que eu realizei. Eu fiz psicoterapia e faço psicoterapia. Né? Todos nós temos limitações, todos nós temos dificuldades, todos nós temos esquemas, todos nós temos modos, todos nós temos as nossas questões. E a grande maioria das vezes, quando as pessoas não realizam o seu potencial, é porque elas não conseguiram resolver coisas que são fundamentais para que elas possam fazer isso. Porque você tem potencial, e muito, muito. Na verdade, você tem todo o potencial. Mas você precisa poder utilizar esse potencial a seu favor. E a última dica, faça. Faça. Faça, não espere ficar perfeito, porque não existe perfeito. Faça o melhor que você puder fazer. Agora, o melhor que você vai fazer precisa ser feito em cima de estudo, em cima de planejamento, em cima de ajuda, porque ninguém faz nada sozinho. O conselho é esse. Faça. Dá certo. E eu vou te dizer, quando não dá certo, é melhor ainda. Sabe por quê? Porque aí você começa a aprender a fazer para dar certo. Né? Uau! É isso. Perfeito! Gente, Ai, eu amei esse maravilhoso. monólogo. Assim, O monólogo. final.
Foi longo. Maravilhoso. Foi maravilhoso. Não, mas foi maravilhoso. Porque assim, resumiu tudo que a gente trouxe hoje. Que bom. que Muito bom. obrigada, Ai, eu Jade. amei. Foi meninas, maravilhoso. Que Eu vou escutar delícia. falando isso assim várias vezes. Vou pular. Ah, que bom, eu também. Que eu Que imagino legal. tanto que as pessoas vão sentir da forma que a gente se sente. Ai, né? que bom, eu espero. isso. Gente, foi tão maravilhoso. bacana. Quando vocês me convidaram, eu não hesitei em dizer, eu vou. Eu só precisava Ai. organizar a agenda. Obrigada. Mas que deu bom. certo e eu quero que vocês saibam que eu estou à disposição de vocês. Ai, E gente, você é uma sempre. inspiração pra gente. Ai, que Você linda. é uma Obrigada. mentora, assim. Obrigada. Mesmo que mais longe. Obrigada. Tá Estou à bom. disposição, meus amores. Adoro. Venham. Venham, vamos juntos, né? Vamos juntas. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Jaque. Obrigada, meus amores.